O processo de valuation é um processo que serve exatamente para avaliar um negócio. Ou seja, todas as empresas, como elas são, na realidade, constituídas por diversos ativos, é possível realizar a chamada avaliação desse negócio para diversas finalidades. Por exemplo, para um empreendedor que deseja vender o seu negócio, ou então para alguém que está com algum capital e deseja investir em algum negócio, ou até mesmo comprar uma empresa. Então, esse método de avaliação de empresa, na verdade, todo empreendedor deveria conhecer pelo menos como é feito, porque na própria avaliação da empresa existem diversos métodos e estratégias financeiras que ele pode utilizar na operação dele, tanto para melhorar o valor do negócio, como para aumentar a capacidade de geração de caixa desse negócio. E Gil, explica para a gente qual é a importância dessa avaliação para as empresas. Bom, a importância como na verdade é um conjunto, né? São técnicas aí de gestão financeira que são importantes aí para qualquer empreendedor, né? E parte basicamente de uma boa gestão e alimentação de uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício de uma empresa. Tudo parte dessa DRE, Priscila. Se a empresa não mantém uma DRE bem alimentada, com todos os lançamentos lá de débito e crédito dessa operação dele, fica muito difícil ele conseguir traçar uma estratégia nessa operação dele para aumentar o índice de crescimento nominal dessa operação. Então, a importância do valuation, esses métodos de avaliação, para você ter uma noção, existem mais de 10 métodos aí de avaliação de empresa. O mais famoso, o mais conhecido, é o chamado DCF, o fluxo de caixa descontado, que mede o valor da empresa pela sua capacidade de geração de caixa, né? Uma empresa que não gera caixa é uma empresa que não tem um valor de mercado tangível, né? Então, tudo parte, como nós falávamos, dessa DRE, que é uma peça contábil onde o empresário ele consegue enxergar todos os lançamentos, né, o faturamento bruto dessa empresa, todos os lançamentos a débito, os custos operacionais, despesas gerais e administrativas. Ele consegue também nessa peça ver a chamada margem EBITDA, que é um indicador que demonstra a capacidade de geração de caixa da operação em si, né? Porque uma empresa, por exemplo, se é uma padaria, a operação dela é vender pão. Então, o EBITDA ele vai revelar exatamente a capacidade dessa empresa de geração de caixa da própria operação, né? Então, a importância é que o empreendedor, que ele conhece esses métodos de avaliação de empresa, ele consegue traçar as melhores estratégias financeiras, por exemplo, com alguns modelos financeiros que são utilizados no mundo inteiro, como o modelo de Dupont, que analisa diversos indicadores que vão mostrar para esse empresário para onde é que essa operação está indo e como melhorar o desempenho dessa empresa. E Gil, os empresários, né? Quais são as informações que os empresários têm que ter em mãos para poder avaliar a sua empresa? Bom, o primeiro passo, como nós falamos, é alimentar uma DRE bem feita, bem alimentada. Você ter um bom gestor de finanças aí na tua empresa que conheça esses métodos aí, porque se você tem uma DRE bem alimentada, isso vai permitir que você faça a chamada análise vertical, analisando todos aqueles indicadores ali, e também a chamada análise horizontal, que é um fator importantíssimo para você saber para onde é que sua empresa está indo, qual é a margem de crescimento nominal que essa operação realiza mês a mês, o que vai permitir que você faça uma projeção de fluxo de caixa no futuro. Muitas empresas que avaliam outras empresas, elas utilizam aí sim, entre 5 a 10 anos de projeção de caixa futuro. Então, o que esse empreendedor tem que ter em mãos, de fato, para conseguir fazer o valuation da empresa, é o chamado fluxo de caixa livre, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o que é caixa e o que é competência, né? Ou seja, muitas vezes a empresa ela tem um prejuízo registrado, realizado, de forma contábil, apenas contabilmente, mas a empresa gerou caixa, porque existem alguns lançamentos que efetivamente não saem do caixa da empresa, como é o caso da depreciação e amortização. Depreciação e amortização, isso não sai do caixa da empresa, né? Então, o que esse empreendedor precisa é o chamado fluxo de caixa livre, tirando ainda a necessidade de investimento em capital de giro e a necessidade de investimento em CAPEX, que são, por exemplo, aqueles ativos fixos ou maquinários. Se é uma empresa, por exemplo, uma indústria, exatamente são maquinários. Quando você tira esses investimentos em CAPEX
e da variação da chamada necessidade de capital de giro, você chega no fluxo de caixa livre, que você vai projetar no tempo futuro esse fluxo de caixa livre por 5 anos, por 10 anos, depende da metodologia e do segmento. Então, você projeta o fluxo de caixa no futuro e traz isso ao valor presente com a chamada taxa de desconto, né?